Bom dia! A Pro tá aqui de novo para conversar com vocês. Tem aulas novas, tá certo? Pra gente hoje, aprender mais um pouquinho. Tenho certeza que você aí tá caprichando, certo? E atento a tudo que a Pro tem feito aqui, tá bom? Em breve vamos estar todos juntos, tá joia? Então vamos lá. Essa semana a Pro vai trabalhar com vocês ortografia. O que é que nós temos essa semana em ortografia? Essa semana nós vamos trabalhar o uso do L depois das vogais. Então aqui nós vemos ao, el, il, ol, u. Vocês observaram que o som do L perto das vogais, ele tem um som de U. Então, quando nós colocamos o L após a vogal, pronunciamos al, el, il, ol, u. Então, este L fica com o som de U, certo? No livro de português, vocês terão essa atividade, certo? Que vocês vão estar trabalhando a escrita e conhecendo a forma dessa escrita, dessas palavrinhas. Primeiro nós temos um textozinho pequenininho, bem legal, que vocês vão fazer a leitura desse texto e depois vão responder as tarefinhas da página 54 e da página 55 do livro de português. Na semana passada, nós trabalhamos a classificação das sílabas, não foi? Aprendemos, que cada palavrinha, de acordo com a quantidade de sílaba que ela tem, ela recebe um nome. As palavrinhas que têm uma sílaba são as monossílabas. As palavrinhas que têm duas sílabas são dissílabas. As que têm 3 sílabas são trissílabas. E as que têm 4 ou mais de 4 sílabas são polissílabas. Então, pensando nisso, para a gente não esquecer o que foi estudado, a Pro também preparou uma tarefinha impressa, que vocês vão aqui pedir à mamãe para pegar aqui na escola. Então, essa semana de língua portuguesa, nós temos a tarefinha de revisão do assunto da semana passada, que está aqui na escola e é impressa, que vocês vão responder direitinho. E temos as palavras que são escritas com o L após as vogais, que vocês vão fazer a tarefinha aqui no livro, das páginas 54 e 55. Então, essa semana nós encerramos a atividade de português com essa tarefinha de ortografia. Na semana passada, nós também tivemos aula de matemática e trabalhamos na aula de matemática a adição com reserva, A Pro explicou que para fazer uma continha, de uma adição com reserva, a gente primeiro faz o quê? A gente coloca o número que a gente vai trabalhar, não é? Depois, nós passamos o traço, colocamos o sinal e vamos resolver a operação. Expliquei o seguinte, que quando a gente soma um número e que essa soma dá um resultado que ultrapassa as unidades e precisamos trabalhar também a dezena, porque nós sabemos que aqui estão as unidades e aqui estão as dezenas.
A Pro explicou que o que a gente faz? Somou 5 mais 6, 11. 11. Mas eu disse que a gente faz de que forma essa soma? Pegamos o númerozinho maior, guardamos na nossa mente 6 e vamos somar o númerozinho menor que está aqui. Então já temos o 6 aqui na nossa cabecinha. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então o resultado de 5 mais 6 foi 11. Pegamos o número que está na unidade, colocamos aqui. E o número que está na dezena, nós acrescentamos a outra dezena. E aí voltamos a somar. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. E aí nós temos o resultado. Nós solucionamos a adição com reserva. Isso a Pro explicou na semana passada. E o que a Pro fez para a gente reforçar esse assunto? A Pro fez outra tarefinha impressa também, que vocês vão pegar aqui na escola, juntamente com a outra tarefinha de português, ok? Então nós temos revisão de português e de matemática dos assuntos trabalhados na semana anterior. E dessa semana, né, nós temos o assunto de português, que é a ortografia, que a Pro mostrou a vocês, já trabalhou, ok? E já passou também as páginas do livro que vocês vão fazer a tarefinha. E hoje nós vamos trabalhar as medidas de comprimento. O que serão essas medidas de comprimento? Como a gente vai utilizar essa medida de comprimento? Vai ser facinho. Vocês vão logo lembrar, porque a Pro vai começar aqui, ó, a falar coisas do seu dia a dia. Antes, quando ainda não existia uma unidade padrão para a gente utilizar como medida, as pessoas utilizavam suas mãos e os seus pés para medir espaços. Então, as pessoas utilizavam entre o dedo polegar e o dedo mínimo para medir as coisas, os espaços. Só que o tamanho das mãos não são iguais em todo mundo. O tamanho dos pés também não são iguais em todo mundo. Então, será que essa medida saía realmente certinha? Não, porque cada pessoa media de uma forma diferente. Pensando nisso, foi criada uma unidade de medida padrão. E a partir daí, tudo é medido a partir dessa unidade. Essa unidade de medida se chama metro. É com o metro que nós fazemos a medição dos espaços. Existem espaços grandes, como uma sala, e existem espaços pequenos, como um piloto, um lápis, uma caneta, não é? Então, esse espaço aqui, ele é pequeno, mas o espaço dessa sala não é, ele é grande. Então, já que nós já temos o metro, que é a unidade de medida padrão para a gente fazer a metragem dos espaços, foi criado também alguns objetos que nos ajudam para fazer essa medida. Nós temos o que nós temos que podemos, né, medir. Quem conhece esse objeto? Isso aqui é uma fita métrica. Então a fita métrica, ela vai servir para medir os espaços, certo? Ela também serve muito para medir, ó, as medidas da gente. Quando a gente vai fazer uma roupa, não é isso? A costureira não mede nossas
nossas partes do corpo, que vai precisar para ela ter a noção de como fazer essa roupa. Então a fita métrica é um objeto utilizado para medir, certo? Aqui a Pro tem uma trena, que é muito utilizada, né, na construção. Então, os pedreiros, né, os engenheiros, os arquitetos, eles utilizam a trena para medir grandes espaços, como a sala de aula. Então, esse aqui é um outro objeto criado para medir, certo? Aqui nós temos a trena, temos a fita métrica, e vocês conhecem bem um outro objeto que vocês utilizam na sala de aula para medir pequenos espaços, como é o caso desse piloto. Eu não vou precisar de uma trena para medir um piloto desse, então eu posso utilizar a régua. A régua também é um objeto utilizado para medir pequenos espaços. Minha Pro, então a gente tem esses três objetos, certo? Que a gente utiliza para medir. E vocês precisam saber que o metro é uma unidade padrão, mas existem coisas menores que o metro. E justamente por isso, o metro ele tem outras medidas menores que ele, que é o centímetro e o milímetro, que são os mais utilizados. Então, por exemplo, aqui não tem um metro, né? Aqui, quando eu usar minha régua para medir, eu vou ver que tem centímetros. E aí, ó, posicionando a régua do ponto zero para o final, quando chegar no finalzinho desse piloto, eu vou saber exatamente quantos centímetros ele tem, ok? Então, a unidade de medida padrão, da medida de comprimento, é o metro, mas existem também medidas menores que o metro, como o centímetro e o milímetro, que são utilizados para medidas menores, espaços menores que o metro, tá bom? Então, espero que vocês estejam aí, ó, anotando tudo, tá ok? E depois, na hora que for pegar o livrinho, tem também um texto informativo sobre as medidas de comprimento que a Pro acabou de falar e também os objetos utilizados para medir. E vocês vão fazer a leitura no capricho, certo? Com muita atenção. E lembrando do que a Pro está explicando, depois da leiturinha, vocês vão fazer a tarefa das páginas 52, 53, 54 e 55, certo? Poxa, minha Pro, é muita tarefa. Não é não. Tem tarefinha bem gostosa de fazer aqui, certo? Onde você vai estar medindo. Você vai utilizar a sua régua para medir espaços que estão sendo pedidos aqui, certo? E você vai fazer sua tarefinha com bastante capricho, ok? Pronto. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre ciências. E essa semana, o que é que a gente vai ver em ciências? Essa semana nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o solo. O solo é mais conhecido pela gente como chão, não é? Como terra. É o lugar onde a gente pisa. Então, o solo é esse local aonde a gente anda, aonde a gente planta, aonde a gente constrói nossas casas, certo? Então, aqui é o chão. É o lugar onde a gente pisa, o lugar onde a gente planta. Esse é o solo. E o que é que eu preciso aprender sobre o solo? Bom, o solo, ele é constituído, ele é feito de rochas.
A gente sabe que rochas são pedras. Existem pedras pequenas e existem pedras bem grandes. Então, essas rochas, com o passar do tempo, com o efeito do vento, com o efeito da chuva, com o efeito das marés, essas rochas elas vão se desfazendo. E à medida que elas vão se desfazendo, elas vão formando o solo. Só que em cada lugar, dependendo do clima, dependendo, da vegetação daquele local, o solo ele vai se formando de uma forma diferente. Não é igual em todo lugar. Existe o solo arenoso, que a gente conhece bem quando a gente vai na praia, Arenoso já está dizendo de areia. Então, o solo arenoso é aquele onde tem uma grande quantidade de areia. E a areia, a gente pode até ver e sentir os seus grãozinhos, não é? Quando a gente pega assim, a areia da praia, a gente consegue sentir, consegue ver os grãozinhos. Então, justamente por ser desse tamanho, quando eles se juntam, mesmo juntinhos, fica um espaço entre esses grãos. E quando a água passa por eles, a água não fica empoçada. Ela consegue, escorrer por dentro da areia. Então, a areia, ela permite que a água passe com facilidade. A água penetra na areia com facilidade. Então quer dizer que todo solo é assim? Não. Existem, como a Pró falou, vários tipos de solo. Então existe um outro tipo de solo, que é o solo argiloso. O solo argiloso, ele é também conhecido como solo massapê. E eu acho que vocês se lembram o que é argila, porque tem muita gente que trabalha com argila, fazendo objetos. A argila é como barro. Então, muitas pessoas utilizam aquele tipo de solo para modelar algumas coisas e serve também para fazer tijolo, para fazer telha. Estamos falando do solo argiloso, que é composto de argila. E se a gente pisar no solo argiloso, a gente vai sentir que ele é lamacento. E que por cima dele, quando a água cai, ela passa, mas não com tanta facilidade. Ela tem mais dificuldade em passar. Por isso esse solo fica mais encharcado. Esse solo, ele fica ali, lamacento. Então, esse é o solo argiloso. É um solo bom para a gente plantar? Não é o solo ideal, certo? Mas existem alguns tipos de planta nesse solo também, como é o caso do solo arenoso. São alguns tipos de planta que conseguem se desenvolver no solo arenoso. Mas o solo bom para a plantação é o solo rico, o solo fértil. E que solo é esse rico e fértil? É o solo umífero, que tem uma grande quantidade de humus. O que é úmia, Pró? São restos de animais, de plantas que se misturam naquele solo. E aí enriquece aquele solo. E ali é o solo adequado, é o solo rico, é o solo fértil para a plantação. Se a gente constrói nesse solo, anda nesse solo, planta nesse solo, a gente deve ter cuidado com esse solo. A gente não pode de forma alguma poluir. Porque se a gente poluir esse solo, se a gente derrubar as árvores desse solo, se a gente queimar as árvores desse solo, a gente vai estar enfraquecendo, empobrecendo esse solo. E isso vai fazer com que
essa ação volte para a gente em forma de prejuízo. Porque se o solo ele não é bom para a plantação, ele é um solo pobre, ele não vai poder fazer com que a plantinha cresça. E a gente precisa da planta, a gente precisa do vegetal para sobreviver, certo? Existem algumas ações da natureza que influenciam o solo, que modificam esse solo. Existe a erosão, existe a queimada e a derrubada de árvores. Então, a queimada é quando você queima a árvore de um certo local e aquele solo ele empobrece. Por quê? Porque a árvore queimada, ela não vai ter como, não é, se desenvolver, ela morre. Quando ocorre a erosão, normalmente o solo também é prejudicado. Por quê? Porque ele fica também ressecado, ele fica partido, ele deixa de ser um solo rico. A erosão pode ser causada pela chuva, porque a chuva causa a erosão do solo, e pode ser também causada pelo vento, certo? Então, existem alguns fatores da natureza que também influenciam no solo. E existe também uma coisa bem legal que as pessoas podem fazer para ajudar a enriquecer o solo. É o reflorestamento. O que vem a ser o reflorestamento? É você plantar de novo árvores no lugar daquelas que foram retiradas. Então, se você retira a árvore, corta a árvore daquele local, você tem que fazer uma nova plantação naquele local para manter o solo protegido, tá bom? Então hoje nós aprendemos um pouquinho sobre os tipos de solo que existem, sobre os cuidados que a gente deve ter com o solo, né, fazendo o reflorestamento, e sobre alguns problemas que ocorrem no solo, tanto que podem ser causados pelo homem, como pode ser também causado pelos elementos da natureza, como a chuva, como o vento, certo? E o sol em excesso, que também pode ressecar o solo. Tá bem, gente? Então, ó, para reforçar, nós temos aqui mais leiturinha falando sobre o solo. Nesse caso, nós temos mais leitura do que tarefinha. Ó, a Pro já ajudou um pouquinho aí. Então, de ciências, vocês só têm a página 50 de atividade para responder. Mas nós temos leiturinha para fazer, para reforçar o aprendizado do que a Pro explicou aqui. Tá bem? Bom, a Pro mandou para você um link de um videozinho falando sobre os meios de comunicação. Assistiu? Beleza? Então agora a Pro vai conversar um pouquinho sobre esse vídeo que eu mandei para você, falando sobre os meios de comunicação. Lembra que na sala a Pro explicou que há muito tempo atrás existiam os homens da caverna e que eles não se comunicavam através da fala, que eles se comunicavam fazendo desenhos e através dos gestos. E aí, com isso a gente comprova que todo ser humano precisa se comunicar. Então, a comunicação, ela é a relação, a transmissão de informação de uma pessoa para a outra. E isso ocorre somente através da fala? Não. Pode também ocorrer através dos gestos. As pessoas que são deficientes auditivas, elas não falam como a gente fala.
Eles se comunicam, sim, através dos gestos, dos sinais, certo? Então, existem várias formas de comunicação. E existem também mecanismos que nos auxiliam, nos ajudam nessa comunicação. Se a gente precisa falar com uma pessoa que não está próxima a nós temos várias formas de fazer isso. E no vídeo vocês viram que existe a comunicação escrita, que é o caso da carta, da revista, do livro, do jornal, não é? A internet também, porque a gente pode se comunicar através da escrita com o MSN, não é isso? E vocês viram que existe o telefone, o celular, o computador, não é? Tudo isso são meios de comunicação. Existe também o rádio, a televisão, que servem como meios de comunicação. Nesse vídeo fica muito claro que as pessoas precisam se comunicar. E para ajudar nessa comunicação, esses mecanismos foram criados, né, para que a gente possa se comunicar sempre, estando próximo ou distante da outra pessoa. Que existem também meios de comunicação que servem para oferecer essa comunicação a várias pessoas ao mesmo tempo. Quando a gente liga, a gente está falando com uma outra pessoa, então é a comunicação entre duas pessoas. Mas quando a gente liga a televisão e ouve uma notícia, só nós estamos ouvindo aquela notícia? Não. Existem várias pessoas ao mesmo tempo recebendo aquela notícia. Então, existem os meios de comunicação que são feitos, que são utilizados por poucas pessoas, e existem aqueles que levam a informação para várias pessoas ao mesmo tempo. Ok? O que a gente precisa saber é que existe a comunicação escrita, como é o caso da carta, como é o caso do jornal, como é o caso do livro, como é o caso da revista. Existe a comunicação falada, que é como o rádio, como o celular, o telefone, a televisão. E existem ainda a comunicação falada, né? Porque a gente fala, e visível também, ao mesmo tempo. Então, a gente tem a comunicação falada, né? Que a gente ouve, e existe também, porque a gente está vendo. E isso pode acontecer quando a gente utiliza as redes sociais e quando a gente está vendo a televisão, porque ao mesmo tempo em que a gente está ouvindo, a gente está também vendo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho que a Pro mandou para você, certo? A Pro passou esse vídeo e aí depois está aqui conversando com você sobre o que tinha nesse vídeo. E ainda assim, no livro nós temos, falando sobre a comunicação, o texto explicando sobre a comunicação. E tem também tarefinha para a gente fazer, reforçando tudo que a gente viu e ouviu sobre comunicação. E aí a tarefinha do livro de geografia é da página 40, 41 e 42. Certo? Espero que você tenha gostado das aulas que a Pro trouxe hoje para você, certo? E vou passar aqui alguns avisozinhos.
tá bom? Primeiro, sexta-feira, dia 1º de maio, nós comemoramos o Dia do Trabalhador. Eu sei que nós não estamos aqui na escola, mas eu sei também que diante do momento que a gente está vivendo, muitas pessoas tiveram que deixar o seu trabalho e ficar em casa, não é? O que a Pro quer que você faça? Você está com seu caderno na mão, então você vai fazer o cabeçalho direitinho. Depois você vai colocar o título como Dia do Trabalho. E você vai pesquisar sobre aquela profissão que você mais gosta, aquela que mais chama a sua atenção. E você vai falar um pouquinho sobre a importância dessa profissão para você e para a vida das pessoas. Não precisa ser nada muito grande, certo? Umas 5, 6 linhas é o suficiente para você explicar a importância dessa profissão para você e a importância dessa profissão na vida das pessoas, tá bem? Outra coisinha, a Pro passou todas essas tarefinhas, não é, durante essas semanas, e eu vou precisar que na próxima segunda-feira, após vocês terminarem essas tarefas, na próxima segunda-feira, vai pedir para a mamãe ou o papai, ou quem puder, trazer os livros que estão aí com vocês para a escola. Por que precisa trazer esses livros para a escola? Para que a Pro possa fazer a correção das tarefinhas que foram feitas no livro. Tá bom? A Pro vai aguardar aqui vocês trazerem esses livros e aí eu vou fazer a correção gradativamente, aos poucos. Mas semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Teremos novas aulas e novas tarefas, mas não serão nos livros que vocês vão entregar para a Pro. Serão em outros livros e serão tarefinhas impressas que vocês vão fazer no classificador. Ok? Então eu conto, viu, com a colaboração do papai e da mamãe aí para trazer esses livros na segunda-feira que vem. Tá joia? Foi um prazerzão estar com você aqui mais uma vez. Um beijão, fica com Deus e para a semana a gente se vê de novo. Tá certo?